essa infração penal, nós vamos verificar que a doutrina traz o que nós chamamos de, não sei se é um termo correto, teoria dicotômica. Deixa eu só pegar aqui para nós uma coisa interessante sobre este tema, que eu vou pegar aqui no Código Penal. Calma. Vocês estão me ouvindo bem? Acredito que sim. Correto? Isso. Por quê? Mas deixa eu entrar. Correto? Vocês estão me ouvindo bem? Então, fazendo aquela revisão. Conceito, fontes, lei penal. Lei penal, nós estudamos um pouco sobre a lei penal, correto? Estudamos também sobre leis temporárias e leis excepcionais, ou seja, a aplicação da lei penal, mas ainda vou aprofundar mais agora nesse tema de infração penal. E eu quero que vocês coloquem embaixo de princípios. Claro que princípios foi quase 2 aulas, né? Foi 2 horários só para falar de princípios. Ainda assim, se você for pegar uma doutrina mais conservadora, você vai verificar que são muito mais princípios ainda. Tem doutrina que faz 100 páginas, 120 páginas somente relacionada a princípios. Para você ver para você verificar tamanha importância principológica que nós temos no direito penal. Então, por que punir? Porque o Estado tomou para si o poder de punir. Como punir? Como que o Estado pune? Através das legislações. E nesse resguardo que eu falei que o Estado, ele acusa, ele julga, e ele acusa, e muitas vezes ele defende. Olha o tamanho do poder estatal perante o particular, correto? Olha o tamanho do poder estatal. E como que eu faço para esse indivíduo, correto? Para qualquer indivíduo, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Como que eu faço para esse indivíduo ter um julgamento justo? Através dos princípios e garantias fundamentais. Por isso que quando nós estudamos princípios em sala de aula, eu falei da importância de todos os princípios para nortear a aplicação da lei penal. Veja, meus queridos, dentro dessa semântica, nós caminhando dentro da nossa matéria, nós vamos estudar um pouco agora essa situação da infração penal. Porque quando alguém pratica uma infração penal, nós vamos verificar que essa pessoa, ela lesionou um bem jurídico tutelado pelo Estado, correto? E nós vamos estudar sujeitos. Vamos lá. Por que infração penal? E por que não crime? Contravenção penal? Porque infração penal, nós vamos verificar que é o gênero. Infração penal é gênero. Porque o Brasil adotou o sistema que nós chamamos de bipartidos ou um sistema binário. O que é esse sistema bipartido? O que é esse sistema binário? Ele faz uma subdivisão da infração penal, aonde ele traz a infração penal como gênero, aí você coloca a subespécie no infração penal e embaixo coloca sistema adotado pela doutrina brasileira, bipartido, binário ou dualista. Correto? Só vou desligar um negócio aqui, meus queridos, para que não tenha ruído. Um minutinho. Calma aí. Só um minuto. Só um minuto. Só um minuto. Pronto. Então, infração penal é gênero, sendo as espécies. Primeira espécie é crime, segunda espécie, contravenção penal, que nós vamos verificar agora, correto? Por quê, pessoal? Sistema. Oi? Professor, é bipartido e? Bipartido, binário ou dualista. Porque você pode pegar algumas doutrinas de direito penal e verificar que tem essas nomenclaturas. Para não falar, professor, não falou do relacionado a esse bipartido, só falou de dualista ou binária. Então, vocês têm 3 temas aí, mas tudo subdividindo. Bi, du ou 2 vezes bi, né? Bipartido, binário e dualista, que são os sistemas adotados pelo nosso direito penal. Porque infração penal é gênero e espécie, crime e contravenção penal. Já vou explicar para vocês.
o porquê do crime. Nós vamos estudar todo o crime, a teoria adotada pelo crime. Qual que é a teoria do crime? Nós vamos verificar depois contravenção penal. Por que contravenção penal? A gente vai entrar, Virlane, o porquê desta infração penal. Beleza, pessoal. Vimos também a aula passada sobre lei penal no tempo, lei penal no espaço e aplicação da lei penal. Correto? Perfeito. Vamos lá. Por que nós fazemos essa subdivisão? Quando uma pessoa, um sujeito ativo, ou seja, aquela pessoa que lesiona um bem jurídico tutelado, quando essa pessoa lesiona esse bem, o Estado ele vai agir. Perfeito, correto. Isso nós vamos verificar até em processo, que quando acontece um crime e a autoridade competente tem conhecimento dessa infração, vamos ser mais, vamos praticar no gênero, essa infração, qual que é a primeira coisa que o Estado irá fazer? Regra geral, abrir aquilo que nós tanto chamamos de inquérito policial, para buscar a materialidade e o indício suficiente de autoria. Então, o Estado vai fazer toda essa busca, porque nós vamos verificar em processo ainda que é um sistema acusatório, onde as provas estão com as partes. O juiz, ao analisar as provas, ele não vai querer fazer juízo de prova. Ele até pode fazer prova de ofício quando ele está na dúvida, porque ele que vai julgar. Mas as provas vai ser conforme quem trazer para os autos. Então, nós vamos estudar que no sistema acusatório que é vigente do nosso direito penal atual, o Ministério Público que acusa, correto, é ele que tem um ônus probatório. Se você está me acusando de algo, você que tem que provar, correto, que eu cometi esse crime. Porque o ônus aqui não é igual ao direito do consumidor, onde é a inversão do ônus da prova, ou seja, eu entro com a ação, aí o cara tem que provar que eu estou mentindo. Não. No direito penal, nós estudamos nos princípios que nós temos o princípio da presunção da inocência, que ninguém será considerado culpado enquanto sentença não transitar em julgado. E isso ficou bem claro tem últimas decisões do nosso Supremo Tribunal Federal, aonde foi derrubado a execução da pena, a execução provisória da pena por decisão de segunda instância, resguardando aquilo que a nossa Constituição assim já trazia, o princípio da presunção da inocência. Por isso, foi o primeiro princípio que nós trabalhamos aí, essa parte principiológica de aulas passadas, correto? Verifica-se o seguinte, pessoal, no material de vocês, agora voltando para o caderno de vocês, nós estudamos infração penal, gênero, correto? Quando alguém lesiona um bem jurídico tutelado, nós vamos estudar o crime ou delito e o outro subtópico, contravenções penais. Por quê, pessoal? Em respeito ao princípio da bagatela ou da insignificância, foi criados determinados crimes, não são crimes, não, são infrações penais, foram criadas as infrações no intuito de resguardar a celeridade processual, por ser, vamos chamar, crimes de menor potencial ofensivo. O que seriam esses crimes de menor potencial ofensivo? Aqueles crimes, meus queridos, que estão cuja a sanção é de até 2 anos. Então, um crime cuja sanção é de até 2 anos é chamado de contravenção penal. E essas contravenções penais, elas são regulamentadas hoje por uma lei. Então, por favor, coloquem no caderno de vocês para ficar uma coisa bem organizada. Infração penal, subtópico, crimes / delitos, correto? E o outro subtópico que você coloca, contravenção penal. Porque existe uma lei específica de contravenção penal, que é o Decreto-Lei 3.688/1941. 3.688/41. Então, este decreto, ele vem regulamentando
qual que é a sanção para o sujeito que pratica essas contravenções penais? Porque são considerados de menor lesividade perante a sociedade. O que seria uma contravenção penal para vocês terem ideia? Jogo do bicho, lesão corporal leve, ainda há discussão nessas duas searas, mas a priori são considerados aí ainda contravenções penais. Outro requisito importantíssimo, eu quero que vocês escrevam embaixo de contravenção todos esses requisitos aqui, pessoal, porque isso vocês vão ver lá na frente que eu falo no nono semestre, quando você vai fazer o AB, isso cai no AB. Então, se você já consegue montar o seu caderno agora, é de grande valia para ser utilizado lá na frente. Por isso eu quero que vocês criam duas colunas, crimes, delitos, contravenções penais de um lado, crimes, delitos, para a gente fazer a diferenciação de um e de outro, correto? Primeiro, na contravenção penal, nós vimos a lei. Baixa, aí você pode colocar embaixo, baixa gravidade da conduta praticada. Baixa gravidade da conduta praticada. Então, fique esperto, baixa gravidade da conduta praticada, em respeito ao princípio da lesividade, ofensividade, bagatela, insignificância, são princípios que vêm norteando e vêm fracionando o sistema criminal. Por quê? Eu não posso, porque muitas das vezes eu conversei com vocês, e às vezes eu pratico tudo aquilo que está escrito no tipo, ou seja, quando eu parti o exemplo do furto, subtrair para si ou para outra e coisa ali é móvel, artigo 155 do nosso Código Penal. Quando eu falei do artigo 155 do Código Penal, subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel. Pô, beleza, o furto, correto? Olha que interessante. Mas muitas das vezes eu vou praticar tudo isso que está descrito no tipo, mas é uma caneta BIC, que eu falei em sala passada. Ou seja, é uma caneta de 50 centavos, de R$1. Espera aí, eu vou movimentar todo um poder judiciário por conta desta caneta? Correto? Ah, mas se fosse uma caneta da Montblanc, aí é questão de juízo de valor, pessoal. Por isso que quando a gente fala, quando eu falei das fontes do direito penal, quando eu falei que uma das fontes primordiais também são as nossas jurisprudências, ou seja, são os julgados dos nossos tribunais, os julgados dos tribunais de justiça, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, ele vem buscando a base, mais ou menos, o que seria caracterizado a insignificância. Para vocês terem noção, o Supremo Tribunal Federal já apreciou que para crimes fiscais, por exemplo, valor de até R$10 mil pode se caracterizar insignificância. Furto de celular já foi caracterizado de insignificância, dependendo do aparelho. Então, quando a gente está dentro de um processo que vai individualizar a pena, princípio da individualidade da pena, onde eu vou individualizar a conduta praticada por esse sujeito, correto? Eu vou trazer, além da lei, porque eu vou falar para vocês, eu pratiquei a conduta descrita no tipo, só que eu vou trazer as garantias constitucionais e doutrinária e jurisprudencial para combater por excelência, princípio da insignificância. Não há necessidade de movimentar um delegado de justiça, primeiro, um delegado de justiça, um promotor de justiça, um juiz de direito, um advogado ou defensor público, por conta de coisas não de grandes lesividade perante uma sociedade. Então, o Estado ele tem que resguardar e através daqueles princípios que, então, nós verificamos. Mas, ainda assim, a contravenção penal, ela vem buscar que vai ser punido esse indivíduo, ainda que seja pequena a situação, mas ainda levou algum tipo de lesão. Aí você colocou baixa gravidade. Segundo, admite apenas prisão simples. Admitem apenas prisão simples. Admitem apenas prisão simples. Admitem apenas prisão simples. Por quê? Nós vamos estudar em teoria da pena as prisões, as espécies de prisão. O que é isso, professor? Quando nós temos a instrução processual criminal, nós, ao final da instrução,
vai se chegar a uma pena, porque o processo ele é o caminho necessário para se chegar a uma pena, correto? E o processo é um direito de todos, do mais pobre ao mais rico. Todos são resguardados o devido processo legal. Isso é garantia constitucional que nós vimos, princípio do devido processo legal. Todos são garantidos. Se quer restringir a minha liberdade, se quer restringir os meus bens, somente se pode se proceder mediante processo judicial, correto? Ou procedimento administrativo, que é o inquérito policial, que está investigando neste caso. Por isso, prisão simples. Prisão simples é o quê? Regime inicial aberto. O que nós vamos verificar em prisões, nós temos espécies de prisão. Não precisa copiar isso agora, só para vocês terem noção. Nós temos prisões provisórias e prisão definitiva, correto? Prisões provisórias, gêneros, e prisão definitiva também gênero. Por quê? Prisão provisória, nós temos prisão preventiva, que é aquela prisão sem prazo, não tem prazo certo, não tem prazo determinado. Nós temos prisão temporária, que tem prazo certo e prazo determinado. E nós temos as prisões em flagrante, que é aquela pessoa que comete, está cometendo ou acaba de cometer, ou logo depois pego, ou ainda muito tempo depois é encontrado todos os proveitos do crime daquela pessoa. Então, o flagrante é bem amplo, só que é prisão provisória, porque não tem trânsito em julgado. E nós vamos estudar que prisão provisória é exceção. Existem medidas cautelares diversas de prisão. Por isso que restringir a liberdade de uma pessoa durante uma investigação ou durante um processo tem que estar muito fundamentado. E o pacote anticrime, Lei 13.964 de 2019, Lei 13.964/2019, para ser mais exato, Lei 13.964 de 24 de dezembro de 2019, é o pacote anticrimes que veio modificando isso durante todo o curso de direito. Nós vamos verificar a influência desse pacote, tanto em matéria de direito penal, que é o que nós estamos verificando, quanto em matéria de direito processual penal. Então, são situações que estão aí influenciando diretamente no nosso dia a dia, ainda mais relacionadas às prisões temporárias. A prisão simples, e a contravenção penal que eu trago aqui para vocês, é aquela prisão que, na prática, meus queridos, é o regime aberto. Pena de até 4 anos, regime inicial aberto. Ou seja, a pessoa exerce todos os seus afazeres, normalmente durante o dia, e à noite vai para as casas de albergado ou estabelecimento similar. É aí que está o X da questão. Por que está o X da questão? Porque nem todas as cidades têm casa de albergado. Nem todas as cidades têm algum estabelecimento similar para que essa pessoa que recebe uma prisão simples for praticar o jogo do bicho. É só praticar o jogo do bicho, não participar de uma organização criminosa, não participar de uma lavagem de dinheiro, só exercer ali o jogo do bicho. Vamos botar o exemplo que é tradicional na doutrina. Correto? Essa pessoa que está lá em Água Boa, São Félix do Araguaia, Conisa, Confresa, não tem estrutura, por exemplo, para ter o que nós chamamos aí de prisão simples. E o que acontece, acaba acontecendo com esse tipo de pessoas? Medidas cautelares diversas de prisão, tornozeleira, o não comparecimento mensal, não se ausentar da comarca por um período determinado. Então, o magistrado tem que se rebolar, vamos dizer assim, em locais onde não tem estrutura necessária para resguardar aquilo que nossa Constituição e o processo assim trazem. Então, a prisão simples poderá acontecer até prisão domiciliar. Então, para crimes realmente de menor potencial ofensivo, pessoal, crimes que não têm tanta relevância dentro de uma sociedade como um todo. Olha só, outra característica da contravenção penal que eu quero trabalhar para vocês. Embora a administrativa não será punível, nós aqui não quero nem limite de cumprimento de pena.
limite de cumprimento de pena. Na contravenção penal, a pessoa só pode cumprir no máximo 5 anos. Na contravenção penal, a pessoa só pode cumprir no máximo 5 anos. Então, você colocou previsão legal, o decreto-lei 3688 de 41, baixa gravidade, admite apenas prisão simples, limite de cumprimento de pena 5 anos, e período de prova do SURSIS, que eu vou falar mais para frente, de 1 a 3 anos, só que eu não quero, para não confundir muito a cabeça de vocês, SURSIS, que é a suspensão condicional do processo. Que é um mecanismo muito utilizado para esses crimes de menor potencial ofensiva. O Estado, ele te dá uma segunda chance. Sabe quando? Anotem isso aí que eu vou fazer só uma exploração rápida. O período de prova no SURSIS varia de 1 a 3 anos. Vou repetir, ainda em contravenção penal, o período de prova no SURSIS varia de 1 a 3 anos. Varia de 1 a 3 anos. Varia de 1 a 3 anos. Professor, o que é esse SURSI? S-U-R-S-I. O que é esse SURSIS? E o S no final. SURSIS, correto? O que é ele? É um termo utilizado na doutrina pessoal. E ele vem desde as concepções, das influências aí da common law e do direito europeu. No que sentido? É a suspensão condicional do processo. Esses crimes, essas contravenções penais, essa infração penal, essas contravenções penais, como são de menor potencial ofensivo, há sempre a possibilidade do Estado, ao verificar essa situação, dar uma segunda chance para você. E eu acho que, às vezes, aqui alguém já pode ter caído nisso aqui e ter passado por essa situação. Embriaguez ao volante. Crime previsto lá no 305 do Código de Trânsito Brasileiro. Porque a pena é baixa de embriaguez ao volante. E o que acontece? O Estado, ao analisar essa embriaguez ao volante, tem uma audiência específica no processo que você vai ser levado ao que chamamos audiência de monitória. E ele suspender o processo por esse período de 1 a 3 anos. Se durante esse período do processo você não cometer nada, é arquivado, você continua sendo réu primário, não tem nenhum abono quanto ao seu nome. Ou seja, é o Estado dando uma segunda chance para esse indivíduo. Olha, é crime de menor potencial ofensivo. Então, nessas situações, vamos suspender o processo. Se durante esse prazo de suspensão você não cometer nenhuma ilicitude, nós vamos verificar que realmente vai ser dado baixo, porque não vai ter sentença e o processo vai ser arquivado. Então, isso é o SURSIS que vocês vão tanto ler aí nos livros e no manual de vocês, tem previsto também essa questão relacionada ao SURSIS. Deixa eu verificar se eu acrescento alguma coisa a mais em contravenção penal. A competência para o processo e julgamento será da Justiça Estadual, beleza. Limite de cumprimento de pena. Acho que temos os principais aspectos aí sobre contravenção penal. Pessoal, vou abrir agora para vocês o microfone aí, pode abrir o microfone vocês mesmos, se tem alguma dúvida relacionada às contravenções penais. Não? Então, continuando. Então, contravenção penal vem resguardando crimes de menor potencial ofensivo. Aí nós vamos para o outro lado. Estamos além de sala de aula. Os crimes ou delitos, corretos? E dentro desse quadro que eu falei para vocês colocarem contravenção penal, do outro lado, crimes ou delitos. Beleza? Esses crimes ou delitos, meus queridos, eles estão regulamentados no nosso Código Penal. As espécies dos crimes, porque do artigo 1º do Código Penal, que nós começamos a ver, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem a prévia combinação legal. Do artigo 1º até o artigo 120, nós vamos verificar que ele vai regulamentar condutas.
e vai regulamentar direitos, vai falar sobre prisões, regime de prisão, suspensão condicional da pena, livramento condicional, tentativa, prescrição, medidas de segurança, que nós vamos verificar mais para frente o que é essa medida de segurança. Então, e depois do artigo 121 em diante, começa a vir os crimes em espécie. E o crime mais gravoso, aonde o Estado mais tutela, é o quê? A vida. Então, nós estamos falando do direito à vida. E o artigo 121 já traz dos crimes contra a vida. O capítulo dos crimes contra a vida. Artigo 121, matar alguém. Ou seja, tirar a vida extrauterina de uma pessoa. Porque se for intrauterina, é aborto. Tirar uma vida extrauterina, aí você está lesionando o maior bem tutelado, que é o direito à vida. Então, os crimes ou delitos estão regulamentados no nosso Código Penal, anotem aí, por favor, e nas leis esparsas. Código Penal e leis esparsas. Crimes / delitos, que são dois sinônimos, crimes / delitos. Aí embaixo você coloca, estão previstas no Código Penal. Estão previstas no Código Penal. E em leis esparsas. Professor, o que é leis esparsas? Leis esparsas são aquelas leis que não estão no Código Penal, mas que regulamentam condutas e aplicam sanções. Quais são elas? Lei de drogas. Exemplo, Lei 11.343/2006. Lei 11.343/2006. É a lei que regulamenta tudo sobre drogas. E é uma norma penal em branco. Eu falei que precisa de regulamentação, ela passava. Professor. É aquela lei que necessita de regulamentação. São leis que trazem o quê? Específicos sobre tráfico, sobre consumo, sobre ministrar a mais do que um paciente precisa. Aí eu falo para vocês, lei de drogas. Segunda lei, Lei Maria da Penha, Lei 11.340/2006. Lei 11.340/2006, que regulamenta todos os crimes de âmbito domésticos. Correto? Porque muitas das vezes está lá lesão corporal, está no artigo 129 do Código Penal. Está lá no artigo 129. Se eu lesiono uma pessoa, lesão corporal. Mas, se eu lesiono em âmbito doméstico, Maria da Penha. Porque nós vamos estudar os conflitos aparentes de normas. Lei especial prevalece sobre lei geral. É isso que nós vamos verificar mais para frente. Nós temos também, só para ter como exemplo, a lei de lavagem de dinheiros ou lavagem de capitais, organização criminosa, entre outras leis esparsas. Ou seja, não só o Código Penal, meus queridos, que regulamenta a conduta e aplica a sanção, mas também outras leis além do nosso Código Penal. Nosso Código Penal tenta regulamentar toda a conduta prevista pelo homem e aplicar uma sanção a essas condutas, correto? Alguma dúvida? Professor, dá uma olhada se tem uma colega que está aí fora do grupo, por gentileza. Tá, mas eu acho que não. Ainda, não, agora não. Ah, tá, ok, obrigado. Agora não. Quando tem aqui, já me manda na hora. Só... Ó, peraí. Perfeito. Compreenderam, pessoal? Crimes ou delitos são regulamentados pelo nosso Código Penal. Perfeito. E nós vamos ler esse Código Penal para cima e para baixo. Eu não trouxe aqui, eu falei de sala de aula, trouxe sala de aula aquele manual de Código Penal que vem trazendo todas as condutas previstas pelo homem. Pelo homem que eu falo aqui é o gênero, né? Homem e mulher. Aí agora tem mais uma convidada aqui, Cleiton. Admitiu. Olha só, vamos lá. Estão previstos no Código Penal em leis esparsas. 2. Maior gravidade da conduta praticada. Maior gravidade da conduta praticada.
maior gravidade da conduta praticada. Então, nós vamos verificar maior gravidade da conduta praticada. Aqui são crimes de maior relevância perante a sociedade. É uma pessoa que está praticando uma infração lesionando o bem jurídico tutelado que tem maior respaldo e maior repúdio pela sociedade. E, com isso, a sanção vai ser maior. Sanção, pessoal, que eu estou falando é a pena. Sanção é o complemento secundário da norma. Complemento primário. O que é o crime? Lembra? Princípio da legalidade? Não há crime sem lei. Anterior que defina nem pena, sanção, sem prévia combinação legal. Então, pena maior gravidade da conduta praticada. 3, vamos lá verificar. Limites de cumprimento de pena. Limite de cumprimento de pena. Eu falei que na contravenção, 5 anos. Correto? Aí, no Código Penal, qual que é o limite? Através do pacote anticrime, 40 anos. 40 anos, meus queridos. Até 24 de janeiro. Anteriormente, ou seja, as pessoas que praticaram o crime, antes do pacote anticrimes, ou seja, ano passado, correto, será aplicada a lei de 30 anos. Cumprimento máximo de 30 anos. Correto? Agora, a pessoa que pratica um crime hoje, tempus regit actum, 40 anos. E isso vai influenciar diretamente na progressão de regime. Isso vai influenciar diretamente na progressão de regime. Voltou aí? Opa, pronto. Isso vai influenciar diretamente na progressão de regime. Porque o pacote anticrimes da Lei 13.964 de 2019, ele mudou a forma de progressão. O que eu falei para vocês, pessoal, aquele cara que estuprou, aquele cara que matou, aquele cara que traficou, ele vai voltar para a sociedade. Só que veio uma norma agora mais gravosa, alterando a forma de progressão de regime. Alterando porque antes crime comum era fracionado. 1/6 tinha 2 requisitos. 1/6 do cumprimento da pena mais bom comportamento carcerário atestado pelo diretor do presídio. Requisito objetivo, 1/6. Requisito subjetivo, bom comportamento. Agora não. Veio uma lei mais gravosa, trazendo, olha, agora é a porcentagem. Podendo chegar para progredir o que é até 70% do cumprimento da pena. Começa em 16% e vai até 70% para a pessoa sair do regime fechado e para o semiaberto, do semiaberto e para o aberto. Então, trabalha de forma progressiva, correto? Trabalha de forma progressiva. Então, agora, no material de vocês, eu vi que ainda está, porque acho que foi formulado agora em dezembro de 2018, ainda não estava tendo a aplicação, estava no período de vacatio legis da lei, porque a lei do pacote anticrimes, ela foi, a vacatio legis durou 30 dias, começando a ter eficácia, correto, começou a ter eficácia no dia 24 de janeiro de 2020. Então, o vacatio legis foi de 30 dias. Observação, pessoal, quem quiser já começar a ler decisões dos nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, uma observação. OBS, coloque embaixo aí, por favor. OBS, ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, ADI, número 9268/Distrito Federal. ADI, ação direta de inconstitucionalidade, que vocês vão ver com o professor Yuri, número 9268 do Distrito Federal. O que é essa ADI, já que nós estamos falando aqui do limite de tempo? O que essa lei vem trazendo para nós, meus queridos? Essa ação direta de inconstitucionalidade foi aquela famosa suspensão de alguns dispositivos, ou seja, alguns artigos dessa lei que foram suspensas por prazo indeterminado.
primeiro tinha sido suspensa pelo período de 180 dias. Só que aí interpretaram essa ação direta de inconstitucionalidade, e essa ação direta de inconstitucionalidade, aí o ministro Luiz Fux, em medida cautelar desta ação de inconstitucionalidade, suspendeu por tempo indeterminado alguns dispositivos do pacote anticrime, como o juiz de garantias, em virtude de Girar de Água Boa, Icofresa, São Félix do Araguaia, não tem estrutura para ter um juiz instrutório. É um juiz que instrui, é um juiz que julga, é um juiz que condena, que executa. Então foi suspenso esse juiz instrutório, famoso juiz de garantias. Nesta ABI, desse número que vocês começarem a ler este acórdão. Acórdãos são decisões de colegiado, mas aqui no caso é uma decisão monocrática, ou seja, somente do Fux. Chamou para si a responsabilidade canetou. Falou, suspende por prazo determinado até ter total conhecimento, até nós termos total estrutura para a aplicação desses dispositivos. Aí, beleza. Aí, outra suspensão que ocorreu, que nós vamos verificar mais para frente, relacionados à ilegalidade da prisão em flagrante. Porque depois, quando você é preso em flagrante de 24 horas, você tem que ser encaminhado para uma audiência de custódia, e lá no interior, às vezes, não dá essas 24 horas, ele torna o flagrante legal, relaxamento. São mecanismos, pessoal, processual que vem afetando diretamente. Então, o Fux achou melhor suspender esses dispositivos por questão estrutural mesmo, não é nem por má vontade, ou de impunidade, ou algo desse tipo, é por questão, quem já viajou, quem sabe, conhece muito bem o interior, eu já fui em Colniza, eu já fui em Água São Félix do Araguaia, eu sei o quanto que é precário as estruturas nessas cidades, então não tem como querer trazer algo que é aplicado na capital para o interior, que não é assim que vai funcionar nessa delimitação territorial que é a República Federativa do Brasil, então não tem como. Vamos lá. Só continuando, deixa eu verificar se eu trago. Regime de cumprimento de pena, anota aí, mais um tópico. Regime de cumprimento de pena, fechado, semiaberto, aberto. Regime de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto. Correto? Regime de cumprimento de pena, fechado, semiaberto e aberto. Entre algumas outras, pessoal, faz esse quadro aí que é muito importante para nós podermos entender tudo sobre aí o crime. Beleza? Perfeito. Não vou adentrar ainda no crime ainda. Por quê? Outro tópico que eu quero que vocês coloquem no caderno de vocês, se possível. Outro tópico. Vamos lá. Sujeito ativo versus sujeito passivo. 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 Sujeito ativo. Quem que é o sujeito ativo, meus queridos? É a pessoa que lesiona um bem jurídico tutelado. Quem pode responder por isso? O ser humano, porque animal não pode responder por isso. O animal pode até ser um meio necessário para atingir. Lembra do cachorro treinado? Texas. O cachorro treinado para pegar, aí o dono pode até responsabilizar pelo meio que ele utilizou para praticar o crime. Correto? Mas quem responde é sujeito, pessoa física e pessoa jurídica que nós vemos aí. Sujeito ativo de um crime. Vamos melhor, sujeito ativo de uma infração penal. Pessoa física e pessoa jurídica. Pessoa física e pessoa jurídica. Perfeito. Sujeito passivo do crime. Quem que é o sujeito passivo? Nós temos aqui, meus queridos, algumas observações. Porque nós temos o sujeito passivo formal para constante. Coloca aí, sujeito ativo, pessoa física, pessoa jurídica. Correto? Que respondem pela conduta. Sujeito passivo. Quem que é o sujeito passivo? Nós vamos fazer várias subdivisões agora. Porque são vários, na verdade não são vários sujeitos passivos. Mas a doutrina quer complicar a nossa cabeça. Olha que interessante. Sujeito passivo primeiro.
Sobre a doutrina, subdivisão, sujeito passivo formal ou constante, o Estado. Porque, regra geral, o Estado sempre irá configurar dentro do sujeito passivo. O Estado sempre, regra geral, a gente nunca fala sempre, claro, porque, mas, vamos dizer, dentro de uma grande probabilidade, como o Estado, ele aplica ali ao caso concreto, ele é sempre o sujeito passivo do crime. E pela doutrina, ele faz essa nomenclatura, sujeito passivo formal ou também sujeito passivo constante. Sujeito passivo formal ou sujeito passivo constante. Segundo sujeito passivo material ou barra eventual. Sujeito passivo material barra eventual. Olha só que interessante. Esse sujeito passivo, quem que é? É a vítima, é o ofendido, é o titular do bem jurídico tutelado. Sujeito passivo formal, sujeito passivo material, correto? E se eu for falar para vocês ainda, os outros sujeitos que tem, colocou aí no caderno de vocês, no escrito sujeito ativo, sujeito passivo formal, sujeito passivo material, sujeito passivo próprio. Agora, terceira subdivisão, sujeito passivo próprio. O que é esse sujeito passivo próprio? Quando o sujeito passivo, ele precisa de uma condição especial. Que condição especial que é esse? Exemplo, artigo 123, aborto. O aborto aqui é a mãe, é a gestante. Claro que tem pessoas que praticam. O sujeito passivo deste crime é a gestante. Então, são exemplos previstos do sujeito passivo próprio. Por quê? Olha só essa observação que nós vamos verificar mais para frente na classificação de crimes. Põe uma OBS aí, por favor, embaixo. Uma OBS. 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 Crime comum versus crime comum em cima, embaixo coloca crime próprio. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio precisa de uma condição especial, tanto do sujeito ativo quanto do sujeito passivo. Exemplo, infanticídio, que é um crime praticado pela mãe quando estiver em estado puerperal, ou seja, um estado pós-parto que não tem um prazo certo e determinado, vai depender do exame pericial do laudo médico para comprovação se realmente, correto, se realmente constata que esta mulher, esta mãe, ou seja, sujeitativo próprio, quem pratica? A mãe. Então, crime comum pode ser praticado por qualquer pessoa. Homicídio, furto, roubo, latrocínio, estelionato, corrupção. Qualquer pessoa pode praticar. Mas nós vamos verificar que tem crimes que dependem de determinadas pessoas. Tem mais gente querendo? Ana Carla. Tem crimes que é praticado somente por algum grupo de pessoas. Quer ver outro exemplo? Artigo 312 do Código Penal. Crime comum, dois pontinhos, pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio precisa de uma condição especial. Exemplo, infanticídio ou o artigo 312, peculato, que é crimes praticados por servidor público. O peculato é um crime praticado por servidor público, correto? Que é subtrair bens da administração pública em proveito do seu cargo. Então, estes crimes são chamados crimes próprios, porque eu preciso de uma condição especial. Por isso, quando eu falei para vocês, sujeito passivo próprio precisa de uma condição. Mas isso é só para alertar vocês aí sobre essas especificações sobre sujeito ativo e sujeito passivo. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar agora, por favor. Professor, ali em OBS, que o senhor pediu para anotar, eu perdi o que é para anotar em observação. Observação, crime comum
e crime próprio. Observação, você anota, coloca crime comum e crime próprio. Por quê? Eu falei logo anterior a isso, ao sujeito passivo próprio. Porque é um sujeito passivo que precisa de uma condição específica. Correto? Correto. Aí, como eu já entrei na questão do sujeito passivo próprio, esse termo próprio, nós vamos verificar que ele também tem correlação com o sujeito ativo, que são aquelas pessoas que precisam de condições especiais para a prática do crime. Aí eu dei o exemplo do servidor público. Porque no 312 em diante ali, nós vamos verificar que são crimes praticados por serventuários da justiça. E o próprio Código Penal conceitua quem que é servidor público. Porque é o que eu falo, o mesário, aquele cara que é convocado somente no domingo de eleição, ele é servidor público? Ele não é remunerado, mas ele está exercendo uma função pública. Então, só para você entender a abrangência do conceito de servidor público. A complexidade, só que ele vai se enquadrar em crimes praticados por servidor público. Aí, quando eu entrei nesse próprio, eu já fiz este link e já jogo essa observação, porque lá na frente a gente vai voltar e você vai tratar, já pegou essa característica importante aí sobre os sujeitos passivos. Continuando, correto. Agora eu quero, tudo bem, sujeito ativo, sujeitos passivos. Correto? Pessoal, se possível, deixa eu pensar aqui de uma melhor maneira possível para externar este comentário. Vamos lá. Ponto. Beleza. Vamos mudar para outro tópico que nós vimos. Se você for pegar a doutrina de vocês que está disponível no portal de vocês vão verificar que depois desse tópico sobre sujeitos vem aquilo que nós estudamos anteriormente, que é a vigência e revogação da lei. Nós falamos de abrogação, derrogação, extratividade ou ultratividade da lei, retroatividade da lei. Então, tudo isso, claro, nós já vimos. Eu quero pular esse tópico para adentrarmos no... Está no caderno de vocês, por favor, o tópico que eu falei de abolitio crimes. Se alguém puder responder, por favor, eu agradeço. Não, no caderno não está, não. Alguém? Eu anotei abolitio crimes. Aí, anota, só porque nós estamos falando de lei penal, nós falamos de lei temporária, leis excepcionais e crimes permanentes, que são exceções da aplicação da lei penal mais gravosa. Eu quero que vocês dão uma observação não, abrem um novo tópico de um tema de muita importância que está previsto no nosso Código Penal, que é o abolitio crimes, conforme eu falei, abolitio crimes, que é do latim, abolitio crimes. Professor, o que é isso? Que termo que é esse utilizado? Aí eu vou até pegar aqui para nós, vou abrir o nosso Código Penal no artigo 2º do Código Penal. Deixa eu abrir aqui para nós lermos em conjunto. Artigo 2º do nosso Código Penal. Deixa eu ligar. Abolitio crimes. Aí você pode colocar entre parênteses, por favor. Entre parênteses, você coloca a seguinte frase. Abolição do crime. Abolição do crime. Abolição do crime. Aí coloca na frente, artigo 2º do Código Penal. Abolição do crime. Artigo 2º do Código Penal. O que o artigo 2º traz para nós? Olha que interessante. Por que, Papai Luiz? Porque nós vimos lei penal, correto? Nós vimos vigência da lei penal, exceção da lei penal mais gravosa, e nós estamos vendo sujeitos do crimes e infração penal. Aí, quando a gente dá continuidade, lê uma leitura expressa no nosso Código Penal, nós deparamos no artigo 2º a seguinte redação: ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixou de ser considerado crime.
Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. O que é isso, pessoal? Veio uma nova lei, nós temos Lei A, foi o que eu comentei com vocês, regulamentando uma conduta e aplicando uma pena por essa conduta. Não há crime sem lei anterior que defina, nem pena sem prévia combinação legal. Lei A. Aí depois vem uma Lei B, falando, olha, essa Lei A, ela não é mais considerada crime. Então, aquela conduta antes considerada criminosa não se vale mais. Então, e o que isso vem trazer? Qual que é as consequências jurídicas sobre essa nova lei que cessa aquela, revoga aquela lei anterior? Que fala, olha, e a pessoa que foi condenada por aquela conduta está cumprindo pena por essa conduta? Que é isso que a lei vem trazendo para nós. Por isso o termo abolição do crime. Abolitio crimes. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de ser considerado crime, cessando ela os efeitos penais da sentença condenatória. Então, se você está pagando prestação de serviço à comunidade, é cessado. Se você está cumprindo pena, é cessado. O exemplo clássico que a doutrina traz para nós, da abolitio crimes, é o adultério. Porque o adultério, até 2005, era uma conduta prevista no ordenamento jurídico brasileiro como crime. E tinha sanção. Mas o que aconteceu? Em 2005, veio uma nova lei e revogou, aboliu o adultério. Por quê? O nosso direito penal tem que estar buscando sempre questões relevantes. Crimes realmente relevantes para uma sociedade. Não que o adultério não seja relevante, mas se alguém se sentiu ofendido pelo adultério, que busque as vias cíveis, busque indenizações. Aí você pode buscar, até um Google, o tanto de indenizações que tem relacionado ao adultério. Porque você está vendo questões de responsabilidade civil e não uma questão criminal. E, ao meu ver, sabiamente, mas vocês podem pensar divergente, falar que não, que é um absurdo e o Estado tem que tutelar essa situação. E dentro desse artigo 2º tem o parágrafo único que fala a lei posterior que, de qualquer modo, favorecer ao agente, aplica-se a fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitar em julgado, que é o que eu falei para vocês. A lei mais benéfica, ela vai retroagir para beneficiar um réu. E aqui, no caso, ela foi extinta, ocorreu uma abolição, então vai cessar todos os efeitos da condenação. Todos os efeitos. Entendeu a abolição do abolitio crimes, pessoal? Entendeu a abolitio crimes? Tranquilo? Perfeito. Agora eu quero que vocês abrem um outro tópico no caderno de vocês. Coloquem, por favor, tempo do crime, que eu acho que eu até comentei isso em sala de aula com vocês. Tempo do crime. Tempo do crime. Tempo do crime. Tempo do crime. Vamos lá. Artigo 4º do Código Penal. Tempo do crime, artigo 4º do Código Penal. Lembra tempo do crime? Por quê? Nós vimos no artigo 1º o princípio da legalidade ou reserva legal com anterioridade. Correto? Perfeito. Tempus regiatur. Qual que foi o tempo do crime? Artigo 4º do Código Penal, o que ele traz para nós? Olha que interessante, meus queridos. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Beleza. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado. Como assim, ainda que outro seja o resultado? Olha este termo que nós devemos nos atentarmos. Porque muitas das vezes o cara pratica um crime perante o sujeito ativo, lesiona uma pessoa, correto? E essa pessoa vem a ter uma consequência dias depois em outra cidade. Mas qual que foi o tempo do crime? Momento da ação ou da omissão. Mas agora,
nós vamos adentrar em 3 teorias que eu quero que vocês, por favor, anotem no Código Penal, desculpa, no caderno de vocês. Anotem, por favor. Anotem no caderno de vocês. Vamos lá. Primeira teoria. Tempo do crime, o conceito é o artigo 4º. Beleza. Tempo do crime. Tempo do crime. Vamos lá. Teoria da atividade. Deixa 2 linhas, por favor, para mim poder depois citar para vocês, tá? Porque aqui eu falo, tem 2 tipos de pessoas, né? Tem aquelas pessoas que pegam eu falando, e tem as pessoas que são, que têm uma facilidade para conhecimento, e tem aquelas pessoas que precisam escrever. Eu sou essa pessoa que tem que escrever, ler e reler para fixar. Então, teoria da atividade, deixa 2 pontos. Aí, segunda teoria, teoria do resultado. Teoria do resultado. Teoria do resultado. Terceira teoria, teoria mista ou ambiguidade. 3 teorias. Primeira, atividade. Segundo, dá um espaço de 2, 3 linhas aí de cada um para o outro. Segunda, teoria do resultado. E terceiro, teoria mista ou ambiguidade. Professor, Teoria. Oi. essas teorias são as mesmas que estão na apostila, né? Isso. Perfeito. Perfeito. Porque agora eu quero compreender, porque para não se confundir na hora de pegadinha de prova. Ainda mais alguém que está querendo fazer prova aí para estágio, semestre que vem aí, para Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, a Advocacia Geral da União, que todo começo do semestre tem estágio. E nós vamos verificar que nós temos que adotar qual que é a teoria adotada pelo nosso Código Penal brasileiro. Ian, por favor, desliga o... não, você está com aqui, tirou dúvida, né? Isso. Tá. Qual que foi a teoria adotada e o porquê dessa teoria? E qual que os elementos? Porque além do tempo do crime, eu vou trazer para vocês um outro conceito de lugar do crime, que adota uma outra teoria divergente que é bem similar. E o que cai nessas provas é essa questão, qual que é a teoria adotada pelo tempo do crime e qual que é a teoria adotada pelo lugar do crime. Então, isso eu quero deixar bem claro para vocês, porque a ciência criminal tem essas particularidades, para depois começar a nós entrarmos na parte mais dinâmica, relacionada, legítima defesa, estudante de culpabilidade, casos relevantes, casos que nós vamos discutir, casos que nós vamos debater, casos que estão acontecendo no nosso dia a dia aqui no fórum, no nosso tribunal, aqui na Câmara Criminal, Tribunal de Justiça, esses casos. Mas antes de adentrarmos, nós temos que pegar essa parte teórica, que eu sempre peço paciência pelos meus alunos. Tenham paciência nessa parte teórica que é um pouco maciça, mas é de suma importância para a gente buscar uma base para depois fluir de uma maneira natural dentro da ciência jurídica. Olha só, teoria da atividade, teoria do resultado ou teoria mista ou da ambiguidade. Aí eu pergunto a vocês, qual que você acha que é a teoria adotada lendo o artigo 4º? Qual que é a teoria? Pode falar. Pode repetir para nós, professor? O artigo 4, aí o tempo do crime? Tempo do crime. Da atividade. Isso. Teoria da atividade. Por quê? Se você for ler o artigo 4, considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Independe do local onde vai sair o resultado do crime. Então, quando a gente começa a ler, igual você deve estar com alguns, deve estar com a doutrina aí em mãos. Pega lá. Teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Então, teoria da atividade é a teoria adotada pelo Código Penal. Perfeito. Porque em questões objetivas que vocês vão começar a fazer aí futuramente nossa prova oficial, vocês vão verificar que eu vou botar igualdade, teoria da igualdade, teoria da uniformidade, são várias teorias sobre outras matérias só para confundir. Teoria do resultado. O tempo do crime seria aonde
consumou o crime, independente aonde aconteceu, aonde aconteceu a ação ou a omissão. Então, gravem isso. Teoria adotada pelo nosso Código Penal é a teoria da atividade. A teoria do resultado, ela está relacionada ao resultado, à consumação do crime. E em muitos crimes, não necessariamente quando o sujeito ativo praticar a ação ou omissão, vai ser o local aonde se consumou o crime. Então, pela teoria do resultado, o tempo do crime. Por que tempo do crime? Para saber qual que é a lei que eu vou aplicar. Porque se vier uma nova lei que majora a pena ou minora a pena, eu tenho que saber se é a lei da conduta ou se é a lei do resultado. Porque, às vezes, os crimes é permanente. O cara, quando ele fez o sequestro aqui, ou furtou um carro aqui e foi parar lá no Rio Grande do Sul com o carro. Olha o período. E se durante esse período vier novas leis? Por isso que eu preciso saber o tempo do crime. E a teoria mista ou da ambiguidade, ele tanto diverge. Pode ser tanto no local da ação ou omissão, quanto no local do resultado. Então nós temos essas divergências, só que não para tempo do crime. Por que o tempo do crime? A aplicação da lei penal, a teoria adotada é a teoria da atividade. Correto? Então, teoria da atividade, teoria do resultado, teoria mista ou da ambiguidade, teoria da atividade é a teoria adotada pelo nosso Código Penal. Perfeito, perfeito. Agora, deixa eu verificar. Vou trazer um exemplo aqui da doutrina, só para vocês verificarem o quanto isso é importante no nosso dia a dia. Imagine a seguinte situação, olha só. Alexandre, 2 dias antes de completar 18 anos, disparou um tiro de arma de fogo em direção de Carla, que faleceu 1 semana depois. No momento em que praticou o crime, Alexandre era menor de 18 anos. Contudo, quando adveio o resultado, já havia alcançado a maioridade. Pior ainda, quando vier a sentença, ele cometeu um crime, ele tinha 17 anos. Quando vier a sentença, que é uma prazo médio de sentença 5 anos, ele já vai ter todos 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 anos. Correto? Aí eu pergunto para você, qual que é o tempo do crime? Porque nós vimos que a responsabilidade penal, conforme nossa Constituição assim intitulou, é aos 18 anos completos. Falamos, discutimos em sala de aula ainda relacionado ao projeto de lei que está tramitando sobre a Lei dos Crimes Hediondos, a Lei 8.072/90, aonde ele tenta descer essa minoridade para 16 anos ou para geral esses 2 projetos de lei. Só que o exemplo aqui, qual que é o tempo do crime, pessoal? Pela teoria adotada da atividade, é o momento da ação ou da omissão. O momento da ação, ou seja, essa conduta comissiva praticada pelo sujeito ativo, foi quando ele tinha 17 anos e 11 meses. E quando a pessoa é menor de idade, ele não comete crime, ele não comete delito, ele não comete contravenção penal. O que ele pratica? Ato infracional estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, e ato infracional, a sanção é muito diferente do crime e da contravenção penal que nós tanto nos observamos. Esse é o exemplo para nós compreendermos essas teorias. Porque quando realmente que vai ser aplicado a lei penal nestes casos. Deu para entender, meus queridos? E eu vou voltar a essas questões ainda quando nós falarmos de prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, prescrição da pretensão executória, que é a perda do direito do Estado de punir pela sua inércia. E isso é de extrema relevância no direito penal que gera a absolvição lá na frente dentro da instituição processual criminal. Olha só, agora eu quero que vocês foquem lá no artigo 6º. Então nós vimos o quê? Tempo do crime, artigo 4º. Atividade, resultado, mista ou ambiguidade. Outro tópico, por favor. Outro tópico. Lugar do crime.
lugar do crime. Lugar do crime. Outro tópico, lugar do crime. Aí eu quero que vocês não para que vocês não tenham essa mesma retórica de escrever a mesma coisa. O artigo 6º do nosso Código Penal, eu vou ler em conjunto com vocês aqui. Olha só, o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que se ocorreu a ação ou a omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Se nós fazemos uma leitura taxativa do artigo 6º, considera-se praticado o crime no lugar em que se ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Qual que é a teoria que nós vimos dentro daquelas três que é adotada pelo nosso Código Penal? Atividade, resultado ou ambiguidade? O que vocês acham? Hein? Mais ativa. Sem medo de errar. É a teoria do resultado, professor. Quase. Olha só. Olha como confunde. Por isso que é importante. Considera-se praticado. Não, olha só. Vem comigo agora. Estou entrando mais duas aqui. Agnes e Yasmin. Calma aí. Vamos comigo aqui. Olha que interessante. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, a atividade, no todo ou em parte, bem como, ou seja, ou onde se produziu ou deveria produzir o resultado. Teoria mista ou teoria da ambiguidade. Porque o lugar do crime vai ser tanto onde praticou a ação ou da ação ou omissão ou aonde deu o resultado. Por quê? Crimes à distância. Olha só, evasão de divisas. Exemplo clássico da nossa Lava Jato. Aonde o cara começou a praticar a conduta aqui, em Cuiabá. Transferiu todo o dinheiro lá para a Europa. Certo? Quando ocorre essa evasão de divisa, se fosse a teoria do resultado, o crime se consumou lá. Então, a lei penal não poderia ser aplicada. Cadê a soberania nacional na aplicação das nossas leis nos crimes praticados dentro do território nacional? Então, verificando o local do crime, pode ser tanto aqui quanto lá, ou seja, para resguardar que a lei penal brasileira seja soberana. Se o cara pegou o carro aqui em Cuiabá, levou lá para a divisa ali de Cáceres, ali para Paraguai, não, ali é Bolívia. Levou ali para São Matias o carro, ali na divisa de Cáceres. O que acontece nesses casos? Se fosse pelo lugar do crime, poderia ser lá ou aqui, mas vai ser aplicada a lei penal aqui também, porque é tanta teoria mista ou da ambiguidade, tanto no local da ação ou da omissão. Mas vamos verificar na parte processual. O cara cometeu um crime aqui, iniciou um crime aqui, um roubo de carro, e levou lá para Mato Grosso do Sul. Chegou lá em Mato Grosso do Sul, é preso o indivíduo em flagrante delito, ou foi decretada uma prisão preventiva, porque já tinha expedido, já sabia quem era e já tinha um mandado de prisão para esse indivíduo. Beleza. Pelo lugar do crime, quem tomou o primeiro conhecimento, nós vamos chamar isso de prevenção, regra geral, vai ser quem vai iniciar as investigações. Então, pode ser tanto aqui quanto lá. Só que na questão de competência, vai acontecer lá aonde o juiz tomou o primeiro conhecimento a priori. Mas eu vou ficar aqui bastante exceção, não vou entrar nesse mérito agora com vocês, não. Mas, só para gravarmos agora. Tempo do crime, teoria da atividade. Lugar do crime, teoria da ambiguidade, ou mista. Aí eu uso aquele esquema de concurso público. Qual que é o esquema de concurso público? Eu não gosto de fazer esquema.
mas é uma forma para fixar práticos sobre esse tema, de lugar e tempo. O direito penal é uma luta. Escreve luta no seu caderno, por favor. Luta no seu caderno. O direito penal é uma luta. Escreve aí no caderno de vocês. Escreve aí no caderno de vocês. Luta. Aí eu quero que vocês liguem agora. Luta por quê? LU, lugar do crime, teoria da ambiguidade. Tempo do crime, teoria da atividade. E quando cair esses temas em qualquer prova objetiva, e cai, gente, e não é só minha prova, não estou querendo trazer para vocês só para a prova que nós vamos verificar, porque prova não quer dizer conhecimento, né? Nós sabemos que tem pessoas que têm bastante conhecimento e às vezes não vai tão bem em provas, mas só para entendermos e como caem essas teorias e o porquê que vocês viram que eu preciso verificar qual que é dotada para que possa ser aplicada a lei penal tanto no momento da ação, no caso da teoria da atividade, e no lugar do crime tanto da ação ou do resultado, para que a soberania da lei penal brasileira seja aplicada de qualquer forma. Então, essas são as prerrogativas que nós tanto vamos aí estudar durante esse semestre. E agora, todos os dias, agora até o Covid-19 passar, vai ser por ao vivo e a cores. Vamos lá. Deu para entender, meus queridos? Alguma dúvida sobre tempo do crime e lugar do crime? Oi. No caso da teoria da ambiguidade, como seria o processo? Por exemplo, o Estado abriria um processo e o outro também, ou o Estado que abre o processo primeiro é o que vai dar andamento e conclusão? Que isso, no termo processual, se chama, nós chamamos de prevenção. Aquele que tomou o primeiro conhecimento do fato vai dar conhecimento ao processo. Isso tanto na parte processual quanto na parte de investigação. Porque tem muitos locais, por exemplo, de grandes divisas de dificuldades que você não sabe qual comarca que é, por qual cidade que é. E com isso vem essa prevenção que visa buscar, olha, aquele que primeiro tomou conhecimento vai ser o juiz competente, ou vai ser o delegado competente. Então, isso é interessantíssimo, porque lá na frente, se a gente não tem o devido processo legal feito conforme a competência designada, nós vamos verificar que vai gerar aí, pode gerar nulidade e prejuízo processual. Não quer dizer que a pessoa vai ser inocente, só quer dizer que o procedimento foi realizado de forma errada. Por isso que muitas das vezes é discutido em segunda instância, ou seja, em tribunais de justiça do Estado, em terceira instância, Superior Tribunal de Justiça, ou no próprio Supremo Tribunal Federal, alguma instrumentalidade de formas que foi esquecida durante a instrução processual criminal. E a competência é importantíssima, porque nós vamos estudar mais para frente que ninguém será processado e julgado senão por um juiz competente. Se você for julgado por um juiz considerado incompetente, não incompetente relacionado à competência de conhecimento da causa, mas relacionado à competência material. Você praticou um crime eleitoral e está sendo julgado na justiça comum. Não, você tem que ser julgado na justiça eleitoral. Então, essa questão de competência em processo é verificar o tanto que é importante, até para não gerar nenhum tipo de nulidade processual, para que nenhuma das partes sejam prejudicadas quanto a essa situação. Obrigada. Deu para entender? Obrigada. Olha só, meus queridos. Vamos abrir um novo tópico aí. Vamos abrir um novo tópico, por favor, mais um para entrar na Carla. Vamos abrir um novo tópico e, dando continuidade, passando agora o tempo do crime, lugar do crime, colocou a luta para fixar aí para vocês, não ter erro mais sobre essa questão. Vamos falar, como nós estamos estudando lei, conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas. Conflito aparente de normas.
Conflito aparente de normas. Vamos lá. Olha só o que nós falamos para nós. O que significa isso, professor? Nós sabemos que o que não falta no nosso ordenamento jurídico brasileiro são leis. Leis, leis e mais leis. E, muitas das vezes, nós vamos verificar que existe aquilo que nós chamamos de ter duas leis regulamentando uma mesma situação. Lembra quando eu falei para vocês do caso, se eu pratico lesão corporal numa pessoa, está previsto lá no artigo 129 do nosso Código Penal, está previsto lá no artigo 129, lesão corporal, e tem uma consequência, que é uma pena de reclusão. Beleza. Só que se eu pratico a mesma conduta, lesão corporal, só que em um ambiente doméstico ou familiar, nós vamos verificar que tem uma outra lei. É uma lei específica regulamentando determinada conduta. Outro exemplo. Nós temos o homicídio culposo. Professor, o que é o homicídio culposo? É aquele homicídio aonde o sujeito não tem a intenção de praticar o crime. Ele espera, sinceramente, que aquilo não acontecesse. Mas esse homicídio veio em virtude de uma omissão, de uma contradição, de uma obscuridade, correto? De uma negligência, de uma imprudência ou de uma imperícia. Negligência, uma omissão, deixou de fazer algo que deveria ter feito. Imprudência, fez algo que não deveria ter feito. E imperícia é uma falta de conhecimento técnico, que nós vamos ver mais para frente. Mas beleza, homicídio culposo. Se eu pego homicídio culposo lá no artigo 121, parágrafo 3º do Código Penal, nós vamos verificar que a pena é de 1 a 3 anos. Beleza. Só que, se eu pego meu veículo, saio daqui, atropelo uma pessoa, aí eu vou verificar que lá no artigo 303 ou 305 do Código de Trânsito Brasileiro, também regulamenta o homicídio culposo. Porque o cara não teve a intenção de praticar a intenção. Ele não tem a intenção de praticar o crime. Aí nós vamos verificar, nós temos duas condutas, artigo 121 do Código Penal e Código de Trânsito Brasileiro. Eu tenho o Código Penal de Lesão Corporal e eu tenho a Lei Maria da Penha. Eu tenho contrabando no Código Penal e eu tenho tráfico de drogas na Lei 11.343 de 2006. Conflito aparente de normas. Só que aí que está, porque ele é aparente. Porque existem critérios ou princípios que nós iremos discutir e buscar para solucionar esses conflitos. Que é isso que eu quero que vocês entendam. Qual que é o conceito que eu falei? Haverá conflito sempre que houver duas ou mais normas de natureza penal aplicáveis ao mesmo fato. Isso aqui, pessoal, está no material de vocês também, esses conceitos, tá? Então, fiquem tranquilos, só fixem bem os tópicos. Então, aparente. Fernando Capês já traz, Guilherme de Souza Nutti já traz, Rogério Chance já traz, que são aquelas doutrinas que eu pedi para vocês. Quem quiser se aprofundar cada vez mais na ciência criminal, pode buscar essas doutrinas que vocês vão ter excelentes doutrinadores sobre esses temas. Vamos lá. Conflito aparente de normas. Critérios. Primeiro critério. Princípios. Critério / princípios, tá? Critério ou princípios. Primeiro critério, especialidade. Primeiro critério, especialidade. O que é o critério da especialidade? Vamos lá. Critério da especialidade, 2 pontos. Significa que lei especial deve prevalecer sobre lei geral. Lei especial deve prevalecer sobre lei geral. Exemplo, coloque embaixo, por favor. Lesão corporal, artigo 129 e Lei Maria da Penha. Ou outro exemplo.
quando acontece, exemplo, também pode ser o artigo 123 do Código Penal que fala do infanticídio, pode ser, infanticídio. Artigo 123 também traz um exemplo. Professor, quando eu tiro a vida extrauterina, não é homicídio? Sim, é homicídio. Só que eu tenho logo em seguida, no artigo 123, uma condição específica, ou seja, crime próprio, correto? Em que uma mãe pratica um crime através do estado psicológico, que a doutrina traz, que a lei traz para nós, o estado puerperal, e quando ela está nesse estado, tem uma consequência, uma sanção diferenciada. Então, olha, ele praticou o crime de homicídio, mas através de uma condição específica. Então, o princípio da especialidade visa trazer para nós a principal característica, ou seja, a lei especial prevalecerá sobre a lei geral. Vamos? Outro princípio que eu quero trazer, outro princípio é o critério. Vamos lá. Número 2. Consunção ou absorção. Consunção, só consunção. Consunção. Primeiro critério, especialidade. Segundo critério, consunção. Vamos lá. O que consunção se dá, meus queridos? Olha o exemplo que a doutrina traz, não está nem no material de vocês, acho que esse exemplo, mas é um exemplo que eu aprendi e vou passar para vocês a melhor forma de aprender, para facilitar a compreensão. Olha, eu, Fernando Lampierre, dou 10 tiros numa pessoa, esta pessoa, no 10º tiro, conforme laudo pericial, 10º tiro, essa pessoa vai aparecer. Então, se eu olhar de uma forma cética ou de uma forma, vamos dizer assim, abrangente, eu falo, olha, se eu pratiquei 9 condutas e na última conduta a pessoa vai aparecer, peraí, então foram 9 tentativas de homicídio e um homicídio. Por quê? Pelo laudo pericial, e os laudos periciais hoje nossos são fantásticos, nós temos uma perícia brasileira interessantíssimo, isso eu já discuti com vocês, falei que descobrem mesmo. Dei o exemplo do caso Nardoni, que descobriu até na camisa do cara azedinha que ele jogou a filha pela janela. Então, olha só, dei 9 tiros, no 10º a pessoa vai aparecer. 9 tentativas de um homicídio? Não, meus queridos. Princípio da consunção. O que é isso? Ou progressividade. Os 9 crimes, as 9 tentativas serão absorvidas pela consumação do crime. Então, ele vai responder somente pelo homicídio. Ele não irá responder pelas 9 tentativas, porque crime mais grave absorve o crime menos grave. Lei especial prevalece sobre lei geral. Crime mais grave absorve um crime menos grave. Então, esses são os critérios que nós devemos analisar para qual lei, qual norma será aplicada a esse indivíduo que praticou determinado crime. Porque assim nós conseguiremos fazer uma individualização bem mais tranquila nesse sentido para resguardar a individualização da pena. Então, norma mais grave será absorvida por norma menos grave. Deu para entender? Perfeito. Terceiro critério ou princípio, alternatividade. Terceiro critério ou princípio, alternatividade. O que isso quer dizer, meus queridos? Isso quer dizer que há o que nós chamamos de uma escadinha. Eu tenho um exemplo bem interessante do guarda de rua. Quando você para seu carro, por exemplo, em qualquer restaurante, em rua, sempre vê um rapaz e fala assim, olha, tem que pagar,
para deixar parado aqui em via pública tem que pagar uma bagatela. Aí você fala, não, é via pública, não tem faixa verde, não tem nada, eu não vou pagar porra nenhuma. Aí o cara, não, mas se você não pagar vai acontecer alguma coisa. Aí você fala assim, então você está me ameaçando. Ameaça. Aí você fala, não estou ameaçando, mas você sabe como que funciona a situação. Ah, então você está me constrangendo. Então, a alternatividade. Se eu não aplicar uma lei, uma conduta, eu consigo aplicar outra conduta. A questão é o quê? Evitar que esse sujeito ativo, ou seja, que está tentando lesionar o bem jurídico vinculado, saia impune. E não. Então, se não tem uma forma, tem outra forma. Então, é bem característico do princípio da alternatividade ou também outra característica que é da subsidiariedade. Que nós vamos verificar aí em diante. Deu para entender, meus queridos? Coloca um exemplo interessante que é o artigo 180. Artigo 180 do Código Penal. 180 do Código Penal. Critério e princípio da alternatividade. Perfeito. Vamos lá. Critério e princípio da alternatividade. Exemplo. Artigo 180 fala do contrabando. Aí nós vamos pegar outro critério, outra lei. Artigo 33 da Lei 11.343/2006. Artigo 33 está relacionado ao tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Tráfico de drogas. Então, 180. Se esse indivíduo que adquire, que recebe, que transporta, que oculta, que monta, remonta, que vende, que oferece, ou seja, utiliza-se vários verbos do tipo, se eu não conseguir enquadrar ele em o bem apreendido não é droga, ou seja, não está naquela portaria da Anvisa que nós trabalhamos em sala de aula para saber o que é droga, porque a lei de droga não vai trazer o que é droga. Tem uma portaria da Anvisa que vem trazendo toda a regulamentação sobre droga, cannabis, cocaína e outras drogas aqui. Mas, se ele está transportando, vendendo produtos, às vezes, sem nota fiscal, se eu não enquadro ele em tráfico de drogas, opa! Princípio da alternatividade. Eu vou enquadrar ele em contrabando. Que tem pena, que tem consequência. Então, é interessante nesse sentido e nesses critérios, pessoal, que nós sempre iremos buscar que esse indivíduo seja aplicado alguma pena extra, para que ele não saia impune. Então, vai estar sempre aplicada uma norma. Ou eu tento aplicar em uma, ou eu tento aplicar em outra. E vocês vão analisar ainda, lendo o material de vocês, que tem outro critério, que é o critério da subsidiariedade. Ou princípio da subsidiariedade. E também é bem similar àquilo que nós falamos relacionado. Se eu não consigo enquadrar ele num crime mais grave, eu enquadro ele num crime menos grave. Por quê? Aqui está a gravidade do crime. O outro, da alternatividade, eu vou conseguir enquadrar ele em algum crime. Da subsidiariedade, eu tento no crime mais gravoso, depois eu vou para o outro crime e vou descendo a questão da complexidade do crime. Tawane, seja bem-vinda, querida. Então, eu consigo trazer esses elementos, pessoal. Por que esses critérios? Isso aqui não está no nosso Código Penal. Sabe o que está no Código Penal? Só a parte da especialidade. Olha o artigo 12. Olha o que o artigo 12 traz para nós. Olha o que o artigo 12 traz para nós, só para vocês verificarem. Artigo 12. As regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Então, lei especial vai prevalecer, só que critério da alternatividade, critério da construção ou critério da subsidiariedade não está previsto no Código Penal. Então, se eu cair isso, jogo isso na prova de vocês, vai estar no material de vocês e vocês vão estar extremamente resguardados. Não tem muita dúvida.
A alternatividade é tentar enquadrar ele numa conduta similar. Subsidiariedade, você vai verificar que está relacionado tentar enquadrar o indivíduo em uma crise. Você tenta sempre na mais gravosa. Se não o cara que está na mais gravosa, você desce para uma menos mais branda. E assim sucessivamente, para até chegar a uma conduta, ou no caso, um constrangimento, ou algo no tipo. Então, deu para entender esses 4 critérios, ou 4 princípios, dependendo da doutrina que vocês forem ler? Já que não responderam. Sim. Então tá. Combinado, então. Perfeito, meus queridos. Olha, vou abrir o material de vocês aqui. Meus queridos, tem uns quadros bem interessantes para não ter erro quanto a esses critérios e não sair nenhum tipo de confusão, tá? Então, quando ele fala conflito aparente de normas aqui, vocês vão verificar esses 4 critérios aí para buscar, para evitar que haja algum tipo de impunidade, para evitar que haja algum tipo de insegurança jurídica perante a norma, porque de alguma forma vai ser aplicado a essa conduta. Se acontecer uma lesão ou uma ameaça de lesão, o direito penal vai ser aplicado sem sombra de dúvida, tá? Vamos lá. Continuando, meus queridos, vamos só adentrar nesse novo tópico e aí a gente consegue, pelo menos, fazer um andamento interessante, porque às vezes em sala de aula a gente fica muito preso e aqui acredito que a gente tenha mais incisividade, qualquer palavra correta, temos mais tempo para trabalhar melhor o conteúdo, né? Incisivo aqui, né? É mais incisivo. Olha só, vamos lá. Coloca aí para nós agora um novo tópico que se chama territorialidade. Novo tópico, territorialidade. Territorialidade. A gente encerra por hoje falando da territorialidade. Vamos lá. Territorialidade, aí, entre parênteses, artigo 5º do nosso Código Penal. Territorialidade, artigo 5º do nosso Código Penal. Territorialidade, artigo 5º do nosso Código Penal. Vamos lá. Territorialidade. Nós falamos muito sobre lei penal. Agora, nós vamos buscar a entender quando que se deve aplicar essa lei penal. Quando? Porque aqui está relacionado à soberania nacional. O artigo 5º fala: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Aplica-se a lei brasileira. O que isso quer dizer? Crimes praticados dentro do território nacional vai ser aplicado a lei brasileira. Eu quero que vocês entendam uma coisa interessante. Lei penal brasileira, pessoal, é terrestre, marítimo e aéreo. Quando eu falo território nacional, eu estou falando do território do território, nós falamos dentro do território mesmo, terrestre, aéreo, aquático. Isso, exatamente, terrestre, aéreo e aquático. Mas o mais interessante, quando a gente vai entrar nas outras características do território, no aquático, por exemplo, nós temos uma lei até que regulamenta até onde é que vai ser aplicada a lei penal brasileira. Olha só que interessante. Antigamente, na época do Império, vamos dizer assim, antes de 40, que vigorava o antigo, porque o nosso Código Penal é de 40 ou 41, salvo engano, mas acredito eu que de 40. É um decreto-lei de 1940, perfeito.
Antes desse Código Penal, também tinha um Código Penal, claro, só regulamentado pelo Código da República, onde tinha uma outra argumentação antes do Código Imperial, que era o código da época ainda, quando o Brasil era império, né? Antes de 1889, quando o Marechal decretou a República Federativa do Brasil, né? A independência do Brasil. Veja, a proclamação da República, correto? E antes, como não tinha essa tecnologia que tem hoje para analisar, entendia-se como território nacional marítimo até onde os canhões chegariam. Então, vocês vão verificar em cidades históricas como Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, que sempre tinha aqueles canhões virados para o mar, para resguardar e proteger o nosso território, correto? Entendia-se naquela época que a lei penal seria aplicada até aonde o tiro de canhão chegava. Mas, com a evolução das leis, com a evolução da sociedade, com os passar dos anos, foram criadas foram regulamentando essas características aí do espaço marítimo. Hoje, salvo engano, é 28 mil milhas, 20 mil milhas, porque tem a questão do pré-sal e a análise lá do fundo do mar. Então, até determinadas milhas é território nacional. Salvo engano, 20 mil milhas. Ou 8 mil milhas. Depois eu vou trazer para vocês essa lei que regulamenta a questão marítima. Só para a gente verificar. Porque é muito comum, olha o exemplo. No Brasil é proibido o aborto, correto? Legítimo. Tem gente a favor, tem gente contra. Tem gente que é liberalismo e tem gente que é totalmente contra. Beleza. Aí o que acontecia antigamente? Não sei se vocês já ouviram falar em algumas situações. Cassino no país é proibido, correto? Se eu estiver enganado, por favor, me corrijam. Mas quando o cassino, aqui no território nacional, ele é catrado lá em Santos, ou em Vitória, ou no Rio de Janeiro, ou no Nordeste, vamos dizer assim, vocês podem verificar, normalmente fecha-se o cassino, porque em respeito à soberania nacional. Quando sai do território nacional, é aberto novamente o cassino. A mesma coisa antigamente, quando vinha esses navios clandestinos de fazer aborto. Como no nosso território nacional, espaço aéreo correspondente, tinha essas situações de proibição, então esses barcos clandestinos, esses navios clandestinos, pegavam o indivíduo aqui e levavam para o alto mar, porque alto mar nós vamos verificar que é a famosa terra de ninguém. Por isso que às vezes muitos filmes que nós verificamos, existe que quem achou algo em alto mar, não sendo espaço marítimo correspondente de nenhum país, é da pessoa que encontrou. Porque não tem figura-se aquilo que nós vamos chamar princípio da bandeira ou princípio do pavilhão. O barco da bandeira, aonde a bandeira do barco vai ser ali aplicado em alto mar. Então, nós vamos verificar isso mais para frente com maior detalhe, mas olha que interessante. Então, vinham esses barcos abortistas, acatavam aqui, pegavam os clientes, levavam para alto mar e depois devolviam. Legítimo, para fugir da aplicação da lei penal, no princípio da territorialidade. Então, territorialidade é esse sentido. Por que, quando a gente fala o artigo 5º aqui, outra questão, eu quero trabalhar com vocês. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções ou tratados e regras de direito internacional. Diplomatas que vêm ao país e, no exercício da sua função, pratica crimes. Vai responder se o Brasil tiver tratados ou convenções internacionais com esses indivíduos, responder-se-á pela lei deles. Não irão responder pela lei nossas. Então, vamos ficar atento a essa situação. Então, tratados e convenções são exceção e regra de direito internacional. Tratados e convenções são
exceção, tratados e convenções são exceção da aplicação da lei penal no território nacional. Então, é muito comum nós vamos retirar o visto ali em Brasília para os Estados Unidos, quando passa aquela cancela e você entra na embaixada americana, ali é lei americana. Dali para frente, em virtude dos tratados e convenções que existe entre esses países. Um exemplo muito clássico também, extra-relacionado, nós vamos verificar o princípio da extraterritorialidade, que é quando que eu posso aplicar a lei penal lá fora. E determinadas situações, crimes praticados por brasileiro fora do nosso país, poderá ser aplicada a lei penal brasileira, que é aquilo que nós chamamos de extradição, e isso nós vamos verificar mais para frente, e vocês vão verificar em lei de direito internacional. Que tem países que o nosso país não tem tratado nenhum tipo de convenção. Por exemplo, nós temos as Filipinas, eu acho que o nosso país não tem tratados e convenções. Em que sentido de direito penal? Lembra quando alguém foi preso lá por tráfico de drogas? Caso de brasileiros e brasileiras que são presos lá fora. E quando o país não tem tratados e convenções, e qual que é a pena lá fora de tráfico de drogas? Execução do crime. Execução do indivíduo. Ou seja, morte. Aí fica o Itamaraty, que é o órgão responsável pelas relações exteriores, a família desesperada, baixando o Itamaraty para tentar algum tipo, só que soberania nacional. O Estado deles tem soberania. Se ela praticou um crime de tráfico lá nas Filipinas, vai ser aplicada a lei deles lá. Soberania. Se tivesse algum tratado de convenção, poderia, neste caso, haver alguma extradição e responder aquele crime aqui no nosso país. Então, são exemplos básicos para a verificação da soberania nacional. A questão aérea, meus queridos, caso Legacy Gol, aqui no estado de Mato Grosso, lá em Alta Floresta, salvo engano, quando caiu o avião da Gol, e o pessoal, o jatinho, era 2 americanos que pilotavam. Verifica-se a situação. Morreu 100 e poucas pessoas, salvo engano, naquele voo. Foi aplicado a lei penal brasileira. Quando é aplicada a lei penal brasileira, teve processo, eles foram intimados via carta rogatória, eles participaram das audiências que foi encaminhado para a polícia de lá, para a justiça de lá. A justiça de lá toma conhecimento e faz todos os procedimentos, quando também vontade deles, claro, correto, mas quando não é vontade deles, nós vamos verificar que demora. É igual quando tem uma mandado de prisão expedida e fica a critério deles quando eles querem expedir. Mas no caso aqui do Legacy, por exemplo, nós vimos o quê? Que foi processado, foi condenado, não sei se foi transitado em julgado, mas teve condenação. E foi encaminhado esta sentença penal lá para os Estados Unidos para o cumprimento de lá. Veja, pessoal, mas a soberania nacional, a aplicação da lei penal foi aplicada, porque foi espaço aéreo correspondente. Sendo espaço aéreo correspondente, tem que ser aplicada a lei penal. Se vai ter efeitos esta aplicação da nossa lei penal lá nos Estados Unidos, já é uma outra situação. Mas que houve o devido processo legal, que houve uma condenação e que foi encaminhada essa condenação para que seja homologada lá. Por quê? Quando vem sentença estrangeira de um brasileiro que cometeu crime lá fora e ele consegue a extradição para cumprir a pena aqui, existe aquilo que o nosso que a gente se trata, que se chama homologação de sentença estrangeira. E quem faz essa homologação? Superior Tribunal de Justiça. O STJ homologa essa sentença e encaminha para a vara correspondente para executar. Em qual estado que foi, em qual cidade que foi, para fazer a execução dessa pena. Mas a lei penal brasileira foi aplicada. Verifique-se que não houve. Agora, a situação da aplicação, da eficácia lá fora, aí é uma outra situação. Veja, olha o parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro. Para efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras
de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras mercantes ou privadas que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou alto mar. Vamos lá. Veja, meus queridos. Isso nós chamamos territorialidade por extensão. Coloque aí este conceito. Territorialidade por extensão ou equiparação. Territorialidade por extensão ou equiparação. Exemplo clássico. Navio da Marinha Brasileira navio da Marinha, navio da Marinha encostado lá na China, a serviço da República Federativa do Brasil. Tá, encostado lá. Acontece um crime dentro do navio que está a serviço do Brasil. Acontece um crime dentro de uma aeronave que está a serviço do Brasil, correto? Mas está em espaço territorial, extraterritorial, no caso, está em outro país, mas nestas situações, como estão a serviço da República Federativa do Brasil, entende-se que é considerado território por equiparação. Equipara-se a território brasileiro, correto? Fazem esta equiparação. Então, é a territorialidade por equiparação, porque entende-se que também é território brasileiro. Se acontece um crime dentro do navio da Marinha, em outro país, entre uma aviação, ou seja, uma aeronave a serviço da República Federativa do Brasil, será aplicado a lei penal brasileira, mesmo que esteja em outro território, em território estrangeiro. Deu para entender? Aí, a outra observação está aqui, ó. Aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada. Nós falamos da pública e agora a privada, que se acha, respectivamente, no espaço aéreo correspondente, ou seja, dentro do nosso espaço aéreo correspondente, ou em alto mar. Alto mar, pessoal, princípio do pavilhão ou bandeira. Princípio do pavilhão ou bandeira. De onde quer que aquela aeronave, aonde quer que aquela embarcação esteja registrado, vai ser aplicado a lei do seu registro, correto? Então, se está em alto mar, princípio da bandeira. Se a bandeira da aeronave lá, ou da embarcação, é daquele país, vai ser aplicado a lei daquele país, porque está em alto mar. Alto mar, terra de ninguém. Eu sempre lembro daquele filme Senhor das Armas, de 2005, do Nicolas Cage. Lembra? E já lembro. O Senhor das Armas, tem um momento que está em alto mar, e vem uma embarcação internacional, Interpol, essas grandes embarcações, e ele estava fazendo carregamento de armas contrabandeadas, tráfico de armas. Só que tinha uma divergência de leis aonde aquela embarcação que estava fazendo a fiscalização não poderia adentrar, fiscalizar ou prender aquela outra embarcação que era de outro país. Aí eles fizeram a troca da bandeira lá em cima do navio, demonstrando que aquele navio não corresponde àquela fiscalização. Então, assim, eles conseguiram sair ilesos naquela situação. Mas só para nós verificarmos que existem essas diferenciações e essas observações que nós devemos atender sobre essas considerações. Olha só, parágrafo 2º. É também aplicável a lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aqueles em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente a estas em porto ou mar territorial no Brasil. Então, se tem um jatinho de um outro país que está atracado aqui e é particular, mas acontece um crime dentro desse jatinho,
Lei penal brasileira. Veio um navio, atacou aqui no nosso porto e comete um crime dentro deste navio, Lei penal brasileira. Por quê? Soberania nacional. Para demonstrar que a lei penal brasileira é soberana. Aconteceu algum crime aqui, será aplicada a lei penal aqui, salvo casos de convenção ou tratados internacionais. Agora, aeronaves, embarcações de propriedade privada, se for de propriedade pública de outro país, dos Estados Unidos, encosta aqui, lei penal deles lá. Mas de propriedade privada, igual acontece no carnaval, vem Leonardo DiCaprio, vem esses grandes celebridades nesses navios que atravessam o Atlântico, correto? Acaba aqui no nosso porto, opa, como é de propriedade privada, se acontecer alguma coisa dentro deste navio, será aplicado a lei penal brasileira. Deu para entender, pessoal? Peço desculpa aí, porque às vezes eu fico meio nervoso aqui de frente para a câmera, é bem difícil, é muito difícil, né? Não é simples como a gente pensa, não. Deu para entender? Sim, tranquilo. Foi bacana, professor. Tranquilo. Não percebemos nervosismo daqui, não. Tá doido, né, cara? Falar de frente com a câmera é difícil demais, moço. É uma coisa que tá falando para ninguém, né? Meus queridos, mais 2 horas de live, eu acredito que vamos deixar a extraterritorialidade para a próxima aula, combinado? Combinado. Tá? Vamos, pessoal, eu vou pedir para vocês 2 coisas encarecidamente para a gente encerrar. Primeiro, acessem o portal de vocês. Se vocês tiverem agora com essa questão do coronavírus aí, por favor, passem todas as atividades, tentam adiantar para chegar agora em abril, aí começo de maio, já está tudo aprovado, para chegar para as provas oficiais, precisando sempre do mínimo. Não deixe para depender das provas oficiais. Você vai verificar que o sistema de trabalho hoje da Unic, essa avaliação continuada, ela visa preparar o aluno. Eu falei isso para vocês. Nós, professores, somos apenas contribuidores. Eu vou trazer para vocês aquilo que está relacionado ao nosso dia a dia, decisões, eu vou trazer decisões do nosso Tribunal de Justiça aqui do Estado de Mato Grosso, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região de Brasília. Vou trazer para vocês o que o FIDERES, uma execução penal, está executando ali no nosso fórum. Então, eu quero contribuir. A nossa missão é contribuir. E essa avaliação continuada traz o seguinte, olha, vocês são preponderantes. Vocês não vão ficar presos a professor, professor, precisa de 500 pontos, professor, precisa de meio ponto. Não. Vocês vão verificar que vocês vão fazer as suas próprias aprovações. Nós estamos para contribuir, para auxiliar, porque o mercado de trabalho aí já está afunilado e não está aceitando o erro. Então, nós estamos sabendo o quanto está cada vez mais se afunilando, ainda mais agora, essa crise que está por vir aí, por este tempo parado que nós estamos vivenciando. Beleza? Beleza. Show de bola. Beleza? A segunda situação, entre no G-Show e volta fora, Manu. Eu professor. Apoio. Bora dessa. Tô no quartinho. Beleza, meus queridos. Obrigado. Peço desculpa por qualquer coisa e até a próxima aula, se Deus quiser. Valeu, professor. Muito obrigado pela aula aí. Abraço. Tchau. Valeu, professor. Obrigado, hein? É isso aí. Tá, parcial. Acabou? Acabou, filha. Acabou. Falou da parcial. Não, tem minutos. Deus é bom, hein? E aí, como vocês estão? Eu tô de boa, isso é. Tá bem? Falou pra você.
acompanhei toda a aula pela apostila que tá lá no portal dele. Ah, né? Pô, show de bola, bacana, hein? Tudo que ele falou tá na apostila. Lá bem detalhado, bem grifado, tá em negrito.